Irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a realidade maior do amor do nosso Deus. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Nós, os seres humanos, conhecemos o amor através de condições. Amamos quando? Amamos se, amamos por quê? Mas o amor de Deus, esse amor incondicional, Ele não nos ama por causa dos nossos valores ou por causa de nossos méritos. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. Esta é a realidade do amor que só se pode conhecer. Toda a extensão desse amor, toda a profundidade desse amor, toda a largura, toda a altura, somente quando olhamos para a cruz. Ao contemplar a sua crucificação, a crucificação de Jesus Cristo, ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado, se dando, se oferecendo para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, e somente a cruz, somente ela, e através do sangue de Cristo que foi derramado ali, é que podemos experimentar toda a realidade do amor do nosso Deus. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar de tal maneira que deu o seu Filho. Isso que é o verdadeiro e eterno amor. Verdadeiro e eterno amor. A mensagem desta noite é: volte para casa, porque o Deus de amor está sempre de braços abertos, te esperando. Deus está de braços abertos para receber de volta, não importa a sua situação. Nós veremos essa noite a parábola do filho pródigo, bastante conhecida, talvez até mais conhecida que temos registrada aqui, que está em Lucas, capítulo 15, versos 11 ao 32. O filho pródigo é aquele que desperdiçou todos os seus bens, a sua herança, gastou de forma sem limites e não possui mais nada. Isso significa ser pródigo. E o filho pródigo trata desse filho. A parábola trata desse filho que desperdiçou todos os bens de seu pai. Irmãos, não existe lugar melhor e mais seguro do que estar perto do nosso Deus. Mas por vezes nosso amor pode esfriar. Nossa paixão pelas coisas do Senhor se apaga e nos afastamos, mesmo sem perceber, nos afastamos da presença do nosso Deus. Volte para casa, volte para Deus, volte para a presença de Deus, porque Ele está sempre de braços abertos. Muitas vezes filhos de crentes criados na igreja se desviaram, se afastaram da igreja, estão longe de Deus. Muitos descrendo daquilo que creram em suas infâncias. Outros crendo, mas sem forças para voltar à comunhão com a igreja. E a parábola do filho pródigo aqui nos ensina sobre o perdão, sobre a misericórdia e o amor incondicional do nosso Deus. Essa parábola ilustra como Deus está disposto a perdoar aqueles que se arrependem de seus pecados, se arrependem dos seus erros, independentemente da gravidade deles. E como o amor de Deus esteve a todos. Como o amor de Deus independe do nosso passado. Ele está sempre com o amor disposto a receber aqueles que vão até Ele arrependidos. Vamos estar lendo Lucas, então, capítulo 15. Vamos ler os versículos 11 até o versículo 32. Se você trouxe sua Bíblia digital ou impressa, pode estar acompanhando comigo,
Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, nós estaremos lendo esta parábola, que é conhecida geralmente como parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com que fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por ter-o recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui, meus irmãos, vamos estar orando ao nosso Deus. Pai, muito obrigado porque podemos ler a Tua palavra aqui. Muito obrigado porque podemos aprender de Ti esta noite através das Escrituras reveladas. Te peço que fala conosco, transforma a nossa vida conforme a Tua vontade, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nos ajuda sempre a estarmos presentes diante de Ti, nos ajuda a estarmos alegres diante de Ti, nos ajuda a termos fé em Ti, nos ajuda a sentir a Tua presença e voltar para Ti todas as vezes que nos afastarmos de Ti. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Irmãos, Jesus contou esta parábola aqui quando publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus Cristo. Os judeus criticavam Jesus. No verso 2 desse capítulo a gente lê: os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Cristo, em virtude disso, dessa crítica que recebeu, conta uma série de parábolas, na verdade 3 parábolas. E essa parábola aqui do filho pródigo,
está após a parábola da ovelha perdida e após a parábola da dracma perdida. Jesus queria trazer basicamente o mesmo ensino dessas três parábolas com nuances diferentes. A parábola da ovelha perdida fala de uma ovelha que está perdida fora do seu local, fora do curral. Então o pastor vai lá buscar ela. A parábola da dracma perdida fala de uma dracma perdida dentro da própria casa. E se faz tudo para encontrar ela. E a parábola do filho pródigo agora une essas duas, onde trata um filho que se perdeu fora de casa e outro que estava perdido dentro da própria casa. Nós verificamos aqui que o irmão mais velho estava perdido dentro de casa. E era símbolo dos fariseus, que se achavam justos, dignos e bons. O irmão mais novo estava perdido tão fora de casa, mas em dado momento ele cai em si, se arrepende, pede perdão e é perdoado por seu pai. Nós podemos estar perdidos longe da igreja, longe da comunhão dos irmãos, ou muitas vezes dentro da própria igreja. E a centralidade dessa parábola aqui não é o filho, mas é o pai. Embora geralmente falamos o filho pródigo ou o filho perdido, o centro dessa mensagem é o pai. Essa parábola fala sobre o amor do pai. O centro da nossa salvação não somos nós, mas é o nosso Deus. Deus é amor e somos simplesmente amados porque Ele deseja, Ele escolheu nos amar. Não por nossos méritos, não por nossas conquistas. Deus escolheu nos amar. Às vezes nós estamos muitas vezes longe dele, querendo nos afastar, brigando com nós mesmos e até com Deus. Então Deus está de braços abertos para te receber, não importa a sua situação, Deus lhe ama, Deus te ama. Essa parábola se progride através de algumas fases que podemos encontrar neste texto. A primeira fase delas, a gente vê que o filho novo, ele se perde. Ele estava na casa do pai, mas se perdeu. Esses versículos aqui que nós lemos. O verso 12 diz assim: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. Naqueles dias, o pai, ele poderia conceder a sua herança antes de morrer, mas o comum era conceder a herança após a morte, como geralmente hoje em dia. Então o filho que pedia herança do seu pai, antes da morte do seu pai, dizia: eu não importo com meu pai, me importo com o que ele pode me oferecer. Não importa com meu pai, o estado dele, eu quero logo meus bens, eu quero logo a minha herança. E é o que esse filho fez aqui. O filho não pediu uma exceção especial, motivado por ganância, motivado por tolice. Verso 13 nós lemos: o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. O filho deixou a área para se tornar independente do pai e viveu uma vida pródiga aqui. Viveu uma vida descuidada, viveu uma vida extravagante. E pode ter sido divertido enquanto durou, mas chegou um momento que viu que não valia a pena. Na hora o pecado pode gerar prazer, pode gerar satisfação, mas a longo prazo vemos que não vale a pena. Seu fim leva à morte, leva à destruição. Verso 14 nos diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. A gente verifica aqui que o filho era totalmente culpado por sua decisão de abandonar o pai, por sua tolice, por sua escolha errada de viver e gastar os bens da sua herança. Mas ele era culpado pela fome severa que atingia aquele país. Quando vivemos de forma irresponsável, ficamos despreparados muitas vezes para as tempestades nas nossas vidas. Tempestades que nós não temos controle, mas que sobrevêm, como a fome que sobreveio a esse país. Então devemos estar agarrados em Deus para quando essas tempestades não sermos levados e abalados por elas. É difícil de fato vencer tempestades, mas sozinho fica ainda mais difícil. Por isso precisamos unir como igreja, unir como os irmãos, apoiar uns aos outros em oração e ajuda ao próximo e buscar a Deus acima de todas as coisas. O verso 16 ainda nos diz: ali ele desejava alimentar-se
alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então verificamos aqui que ninguém lhe dava nada. Ele queria até comer a comida dos porcos. Quando nos afastamos de Deus, fazemos coisas que jamais poderíamos imaginar que faríamos. Então muitas vezes as pessoas perdem sua conduta, sua moral quando estão longe de Deus e abraçam uma moral que não agrada a Deus de maneira nenhuma. Pensar que eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou querer esse pecado, nós julgamos os outros, mas quando se afastaram de Deus, se tornaram iguais. Possamos cuidar de nós mesmos e olhar para os outros com amor e carinho, estender a mão, porque só nós estamos igual, talvez aquele que está pior do que nós, pela graça de Deus em nossas vidas. Devemos amar e cuidar dos outros, que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior que ninguém. Se vê de nós mesmos, nós seremos mais desprezíveis dos seres humanos nesta terra. Que levou o filho pródigo a se perder? A gente pode ver alguns pontos, talvez a insatisfação que ele possui. Verso 12: Mas moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. O filho não estava satisfeito na casa do seu pai. Ele tinha tudo, mas não estava satisfeito. Nós verificamos isso lá no Jardim do Éden. Adão e Eva podiam comer de todas as árvores, mas não estavam satisfeitos. Foram lá e comeram da única que eles não podiam comer. E o pecado entrou no mundo por causa disso. É a mesma situação desse filho. Ele tinha tudo, mas não estava satisfeito com seu pai lhe dava. E às vezes nós caímos, nós erramos, nós pecamos por não estarmos satisfeitos com a vida que Deus nos deu. Então nós estamos satisfeitos com a nossa casa, com o nosso casamento, com o nosso trabalho, com a nossa faculdade, com a nossa igreja, seja o que for. É mais fácil abandonar, é mais fácil fugir, como esse filho pródigo fez. O filho pródigo tinha tudo, mas não sabia valorizar o que Deus tinha lhe dado. A serpente enganou Eva dizendo que havia coisa melhor do que Deus poderia oferecer. Mas não há. O melhor somente vem de Deus. Esse filho aqui era feliz na casa do seu pai, mas não sabia valorizar. E não sabia da felicidade que tinha ali. Às vezes a gente se perde por insatisfação. De repente as coisas de Deus se tornam tão corriqueiras que perdemos o encanto. Facilmente entramos no piloto automático de nossas vidas. No mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais exigente, nós cada vez mais ansiosos, tentando cumprir prazos, entregar trabalhos, cumprir metas. É fácil fazer as coisas simplesmente por rotina. Mas precisamos parar e pensar: Deus, me ajude. Me ajude a não entrar na rotina. Me ajude a não ficar no piloto automático. Porque Deus vai estar conosco ajudando. Mais uma vez, fortaleçam um ao outro, ajude um ao outro, e assim conseguiremos erguer um ao outro. A gente vê aqui que esse filho tinha um pai, o irmão tinha pão com fartura, tinha tudo. Mas de repente aquilo tudo perdeu o valor para ele. E ele decidiu flertar, começar a buscar coisas fora de sua casa. Ver o que acontecia do lado de fora. Quando ficamos satisfeitos com nossas vidas com Deus, muitas vezes queremos buscar satisfação em outros lugares. Então é um momento para refletirmos nesta noite. Talvez precisamos voltar ao nosso interior para Jesus Cristo, e não apenas o nosso exterior para Jesus Cristo. Buscar a Deus, me ajude a ver onde eu estou errado, me ajude a moldar o coração, me ajude a ficar em Tua presença, me ajude a ajudar os outros a se erguerem. Esse moço, ele vivia na casa do pai, mas seus olhos estavam lá fora. Na casa do pai, temos todas as regalias, proteção, mas quando olhamos para lá de fora, é um perigo. Tem todo alimento para sobreviver lá fora, mas muitas vezes nos traz destruição. Parece um peixe dentro de um mar, e tem seu alimento, mas vê um camarão no anzol e quer pegar aquela isca. E assim são muitos que são escalos porque coisas que não devem perseguir. Coisas estão longe da vontade de Deus, coisas estão longe dos ensinamentos bíblicos, quando estão satisfeitos com a comida que possuem. Existe uma história de um certo homem que saiu de casa
para se desviar dos caminhos de Deus. Ele queria sair dos caminhos de Deus. E ele encontrou um amigo e pensou que ia aprontar, fazer de tudo junto com esse amigo, gozar dos prazeres da vida. Mas esse amigo disse o seguinte para ele: se você está pensando em desviar, não faça isso, pois eu me desviei, destruí minha vida e nunca mais consegui voltar. Então não devemos tentar não estar longe de Deus. Pode ser um caminho sem volta. Talvez o egoísmo nos leve a fugir e perder o rumo. O filho é que não se importou com o sentimento de seu pai, mas que satisfez a sua própria vontade. Muitos se afastam de Deus pensando apenas em si mesmos. Não pensam que estão ofendendo o próprio Deus com isso. Talvez foi a impaciência que afastou esse filho de seu pai. O filho não quis esperar a morte do pai para receber herança, mas queria receber tudo em vida. Muitos se afastam de Deus porque não querem esperar a tempestade passar em suas vidas. E como passamos tempestades em nossas vidas? Mas todas elas são passageiras. Todas elas vão passar. É questão de fases em nossa vida. Umas demoram mais, outras menos, mas vai passando. A soberba também é inimigo nosso. Esse filho achou que podia viver feliz longe do pai. E em Salmo 10,4 nós lemos: em sua presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Muitos se afastam de Deus porque acham que são felizes sem Deus, mas não podem estar mais enganados do que achar que encontrarão felicidade sem Deus. Precisamos, acima de tudo, então, pedir sabedoria a Deus para lidar com cada momento de nossas vidas. Ele verifica que depois que esse filho consumiu tudo, sobreveio em país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. O pecado muitas vezes ele nos cega. Quantos cometemos erros que são irreversíveis? Quantas pessoas destroem suas próprias famílias, por exemplo, um adultério, não conseguem mais voltar atrás. Tiago 1,5 já nos alerta: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e será concedido. Precisamos ter sabedoria para trilharmos o caminho correto que Ele tem proposto para nós. Então a primeira parte dessa história que a gente vê, o filho mais novo se perdeu, e que nós verificamos depois que esse filho perdido decide voltar para o pai. Versos 17 e 19 diz assim: então Caim em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Então, caindo em si, em sua miséria, o filho é que finalmente entendeu que ele estava errado. É que finalmente conseguiu pensar e racionalizar com clareza o que estava vivenciando nesse momento. Ele não culpou seu pai, não culpou seus irmãos, não culpou seus chefes, ou seja quem for. Ele entendeu, ele reconheceu a sua própria miséria. Quando nós entendemos nosso erro, deve haver também arrependimento. Verso 18: vou me arrumar, voltar para meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Aqui Jesus não disse que o homem pensava na sua ideia, na sua aldeia ou na sua casa, mas ele pensava no seu pai. Nossos pecados podem ofender muitas pessoas, mas elas ofendem principalmente ao nosso Deus. Primeiro precisamos acertar com Deus, pedir a Ele orientação. Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Mostra uma mudança completa de pensamento que Jesus Cristo faz em nossas vidas. Ele não pensava aqui antes, mas passou a pensar: pequei contra Deus. Agora não faz nenhuma tentativa de justificar ou desculpar seu pecado. Não reconhece quem é Deus em sua vida. O filho perdido demonstrou arrependimento, de que Jesus fala especificamente nas parábolas anteriores da ovelha e da dracma perdida. Que depois de sua miséria, ele pensou de forma completamente diferente sobre seu pai, sobre sua casa, sobre ele mesmo. O filho aqui lhe pede duas coisas: que o pai desse a sua herança. Ele queria apenas as bênçãos do seu pai. Segundo, que o pai recebesse ele de volta. Ele queria voltar a ter comunhão com seu pai.
E muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Nós devemos buscar o Deus das bênçãos. Não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Nós vemos essa narrativa, o quão longe a pessoa pode chegar quando se afasta de Deus. E o quão perigoso e ruim é isso. Mas nos mostra a narrativa também, que há tempo de volta enquanto houver fôlego de vida. O filho disse: já não sou mais digno de ser chamado seu filho. O escravo comum naquela época era, em certo sentido, um membro da família também. Mas o empregado contratado podia ser demitido com um dia de antecedência. Ele nem mesmo podia ser tratado como filho, mas como empregado contratado. Então devemos deixar de lado toda a nossa arrogância, nosso ego, aquilo que nos impede de buscar a Deus. E imediatamente pedir perdão para Deus, dizer: Deus, me ajuda a voltar aos teus caminhos. As 4 fases da parábola do filho pródigo: primeiro, o filho mais novo se perde. O filho perdido decide voltar para o pai. Terceiro, o pai recebe com alegria o filho perdido. Verso 20: e arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho pródigo aqui nos mostrou que é arrependimento, é mudança de atitude. O amor do pai esperou, ele nunca esqueceu, assim como Deus nunca esquece de nós, assim como Deus nunca desampara. Esse pai aqui não esqueceu do seu filho, mesmo tendo aprontado de tudo, mesmo tendo desperdiçado seus bens, tomado o dinheiro do seu pai não esqueceu dele. O que isso mostra? Que não importa a situação hoje, não importa a situação do passado que fizemos, Deus não se esquece de nós. Deus nunca se esqueceu de mim, Deus nunca se esqueceu de ti. Podemos sempre contar com o amor do nosso Deus, porque escolheu nos amar incondicionalmente. Foi um amor que recebeu plenamente, não colocando o filho em liberdade condicional. Isso foi especialmente notável porque que o filho havia desonrado a família por sua vida. E a intensidade da recepção do pai foi indicada pelo fato aqui do pai correr em direção ao filho. Isso era incomum para homens adultos naquela época. Mas o pai ficou tão feliz que ele foi correndo para o seu filho para beijar repetidamente aqui seu filho. Essa é a ideia do texto. Então o filho começou a recitar seu discurso, que já estava preparado de antemão. No entanto, parecia que o pai nem ouvia, que estava alegre com o seu filho retornou. Assim Deus está alegre todas as vezes que o buscamos, todas as vezes que vamos em oração a Ele. Todas nós estamos longe de Deus, no sentido de estarmos pecando e não buscarmos a Deus de modo nenhum. Mas talvez estamos cada dia nos afastando mais de Deus, buscando cada vez menos a Ele. E que hoje possa ser o dia que voltemos a Deus, porque Deus está sempre de braços abertos para nos receber. E aqui no texto, nenhuma das coisas trazidas ao filho pródigo arrependido eram necessariamente reais, não eram necessidades. O filho aqui, ele podia ter suas necessidades atendidas de outras maneiras. Todas elas foram feitas, que o pai fez, foi feito para honrar o filho. O filho fugiu, fez tudo de errado, voltou, o pai abraçou ele, correu até ele, beijou e ainda honrou a ele. O pai fazia muito mais do que simplesmente atender às necessidades de seu filho. Assim como Deus faz muito mais por nós, assim como Deus nos ama, assim como Deus nos cuida, assim como Deus nos quer, nós podemos sempre buscar a Deus em toda e qualquer situação. Talvez você pense: eu pequei e fui longe demais, mas para Deus não é longe demais. Para Deus está sempre perto de ti. Ele está sempre esperando a sua volta, o seu retorno. Pode ser um retorno de vida longe dele, ou de dias longe dele, não importa. Deus está sempre esperando. E aqui foi uma alegria na parábola anterior encontrar a ovelha perdida. Foi uma alegria na parábola anterior encontrar a dracma perdida. E é uma alegria ainda maior encontrar o filho perdido. E o que a Bíblia diz que nós somos de Deus? Somos filhos de Deus. Somos adotados como filhos de Deus. Com grande alegria nós devemos ter isso.
Nós somos adotados como filhos do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que se fez homem, ser humano, morreu, ressuscitou por mim e por ti. Como Ele nos dará junto todas as coisas, como não cuidará de nós, como nos abençoará, como não estará conosco. Ele com certeza estará, abençoará, cuidará de cada um de nós. Então Deus está hoje de braços abertos para receber com alegria de volta para casa. Deus está de braços abertos em todo o momento. E a quarta fase aqui dessa parábola é que o filho mais velho ficou amargurado e ressentido. Nós lemos isso nos versos 25 até o verso 32, onde vemos a parte do filho mais velho. Nós vemos aqui que o filho mais novo se perdeu fora de casa, mas o filho mais velho, dentro da própria casa, se perdeu. Estando na casa do pai, ele se perdeu. O filho mais velho nunca viveu uma vida pródiga, uma vida cheia de paixões pecaminosas lá de fora. Nunca viveu como um filho rebelde, esteve sempre perto do pai. Mas mesmo assim estava perdido. Nós verificamos nesse texto aqui, atraído pelo som da festa, da música e da dança, ele soube por uma criada que seu irmão mais novo, o filho pródigo ali, havia retornado. O filho mais velho não gostou nada disso, pelo fato de não ter sido recebido por tanta alegria, porque para ele, aquele filho mais novo não merecia nada. E quantas vezes nós fazemos isso com os outros? Quantas vezes, ao invés de ajudar, nós julgamos os outros? Ao invés de buscar, nós criticamos os outros? Ao invés de trazer e abraçar, por exemplo, ele não merece isso que está recebendo. Ele não merece o carinho de Deus, ele não merece o carinho do Pai, ele não merece o carinho da igreja. Nós erramos em fazer isso. Nós devemos buscar a todos, amar a todos, não importa o quão errado esteja, o quão longe tenha ido. É isso que essa parábola nos ensina. Nós, quando estamos perdidos dentro da igreja, não estamos mais valorizando aquilo que Deus nos deu dentro da própria igreja. Havia aqui um sentido em que o filho mais velho, ele era obediente ao seu pai, porque ele nunca foi rebelde para fugir da casa do pai, mas conseguiu ser desobediente o suficiente dentro da casa do pai. E nesse sentido, esse filho é uma ilustração perfeita para aquela época, os filhos religiosos que estavam zangados, porque Jesus recebia cobradores de impostos e pecadores. Qual é o contexto ali? Os fariseus se achavam de casa, nós somos os melhores. Esses pecadores que estão recebendo são de fora, eles não merecem nada. O que Jesus disse? Eles merecem tanto quanto vocês, ou até mais. Porque ninguém está tão longe que Deus não queira buscar, ou tão perto que Deus não queira cuidar. Nós devemos cuidar um dos outros, assim como Deus cuida. Essa história que aponta a possibilidade de ver na casa do Pai e não entender o coração do Pai. A possibilidade de ver na casa de Deus e não entender a Deus. O pai que também amava o filho mais velho e apelou sinceramente a ele. Nós lemos verso 32, mas era preciso festejar-se, era preciso festejar e alegrar-se. Isso respondeu à reclamação dos líderes daquela época, talvez para nós hoje também. Eles não tinham motivos para reclamar, e todos estavam felizes ali com o filho que retornou. Em cada uma dessas parábolas, a mensagem aos cobradores de impostos e pecadores era clara: arrependam-se e voltem para a casa do Pai. Os fariseus não tinham que reclamar, e deviam se alegrar com aquele que voltava, assim como devemos se alegrar com todos que voltam para Deus. A mensagem para os líderes religiosos também foi clara ali: sejam felizes quando os perdidos forem encontrados, quando eles se arrependerem e voltarem para casa. Sejamos felizes com todos que voltam para Deus. Uma ilustração, uma história nos conta o seguinte: um filho brigou com seu pai gravemente. Passou muitos anos fora de casa, desobediente a seu pai. A vida foi sendo para ele cada vez mais pesada. Foi cheio de tropelos, desencontros, dores e perdas longe da casa do seu pai.
Mas chegou um momento que esse filho, como na parábola do filho pródigo, esse filho se arrependeu da situação que ele estava. Então ele decidiu se voltar para o seu pai, ir até seu pai, mas ele tinha medo do seu pai. Aí ele escreveu uma carta para o pai, diz assim: eu vou voltar para o lugar tal, na hora tal, através de determinado trem. Se você quer me receber, deixe um pano branco em determinada árvore. Feito isso, o filho foi voltar para a casa do pai, pegou o trem e foi indo, cada vez mais em direção à casa do pai. Quando esse filho pegou o trem, o coração ficou acelerado, pensando se o pai iria perdoar ou não perdoar ele, se viria o pano branco na árvore ou não viria o pano branco na árvore. Esse lenço talvez ele esperasse, mas quando ele chegou ali, viu um grande lençol branco esticado entre as árvores daquela cidade, indicando o pai perdoou aquele filho. Aí eles se encontram, começam a chorar e se reconciliam cada vez mais. E esse é o amor de Deus por mim e por você. É um lenço gigantesco dizendo: eu te perdoo, se você vier arrependido a Ele. Eu quero de volta, se você for para Deus. Às vezes nós estamos dentro da igreja e pecamos, queremos ir para um país distante talvez, estamos perdidos. E hoje Deus quer de volta. Hoje Deus quer celebrar, regozijar, se alegrar com a sua volta, restaurar a sua comunhão para com Ele. Então volte a sua vida a Deus e busque aqueles que estão perdidos, porque Deus os ama também. Deus está de braços abertos para receber qualquer um de volta em sua casa. E a gente viu 4 fases dessa parábola do filho pródigo. O filho mais novo se perdeu e saiu da casa, foi rebelde e saiu de lá. E o filho perdido, em determinado momento, decide voltar para a casa do pai arrependido. O que o pai faz? Ele recebe esse filho, assim como Deus recebe a todos que chegam até ele. Nós vemos também que não foi somente o filho mais novo que se perdeu, o filho mais velho se perdeu também, mesmo estando na casa do pai. Possamos avaliar nossa vida e orar: Deus, me ajude a me manter firme, não importa onde esteja, dentro ou fora da igreja, me ajude a manter firme junto contigo, me ajude a ajudar os outros a estarem cada vez mais junto contigo. Que esse seja o nosso propósito de vida, que essa seja a nossa missão como igreja: ajudarmos uns aos outros, buscar uns aos outros, trazer a questão para fora, para dentro, porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer amor de nós para com todos, não importa a situação. O mesmo amor que Deus demonstrou para nós, Ele quer que demonstremos para os outros. Esse é o desafio nosso cada dia. Ame o próximo como a si mesmo. Ame, ame, ame. Porque assim como Deus escolheu te amar, você deve escolher todos os dias amar os outros. Vamos estar orando, meus irmãos. Ó Pai, muito obrigado porque podemos ser teus filhos. Muito obrigado porque tu escolheu nos amar. Muito obrigado, Senhor, porque não importa a situação, está sempre de braços abertos para te receber. Muito obrigado, Deus, por nos amar cada vez mais. Te peço agora, Pai, que esse amor que tu nos deu transborde nossos corações também, para que possamos amar e buscar o perdido. Possamos amar e buscar os outros, possamos amar e perdoar os outros, com esse Pai que amou e perdoou o seu Filho. Nos ajude, Senhor, a como igreja estarmos unidos no seu propósito, nos te glorificar, te amar e amarmos uns aos outros cada vez mais. A sermos servos obedientes a Ti. Perdoa nossas falhas, Deus. Perdoa nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a melhorarmos cada vez mais. Eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém.